Fala, rapaziadinha, como vocês estão? Original mais com vocês mais uma vez, rapaziada. Vamos para os assistidos de abril. Agora o vídeo saindo bem cedo aqui, né? Porque geralmente eu coloco bem, posto bem tarde, mas agora eu consegui gravar os vídeos aqui pra vocês, beleza? E vamos falar aqui dos filmes que eu vi. Eu vi poucos filmes, pra falar a verdade, né? No mês passado. Tô revendo The Office, então quando eu acabar de assistir The Office aqui com vocês, eu comento. E também tô vendo The Ranch, uma série, né, de sitcom também, tipo The Office, tipo The Office, sim, com a minha namorada. Então quando a gente acabar também de assistir, a gente vem aqui comentar com vocês, beleza? Os filmes que eu vi mês passado foram poucos. Foram Jogos Vorazes 2, o Em Chamas, um pouco da Esperança, parte 1, no início, que eu não lembrava, e a porque eu chego em casa, aí tá passando na televisão, aí eu boto e assisto, né, de relance. Aí algumas coisas eu lembro, outras coisas não lembro. Queria assistir o final de Esperança, parte 2, né, que eu não lembrava. Aí eu tava passando na televisão e acabei vendo ali, né, porque realmente lembrei. Então eu vou falar desses 3 filmes ali pra vocês. Eu e minha namorada vimos O Enfermeiro da Noite, um filme protagonizado pelo Ed Redmayne, eu acho que é, Ed Redmayne, parece assim, e a Jessica Chastain, beleza? É uma história real. Mas falando um pouco aqui sobre o filme dos Jogos Vorazes, né, pra vocês. Nossa, mês passado a gente não foi no cinema. Gravíssimo, meu Deus. Falando um pouco aqui dos Jogos Vorazes, o Em Chamas pra mim é o melhor filme. Apesar do livro eu não gostar tanto do início, mas eu acho Em Chamas o melhor filme da trilogia inteira. Inclusive, isso é um bom parâmetro pra gente colocar, porque geralmente os filmes que são meio da franquia, né, geralmente, vamos supor, é uma trilogia. Geralmente o filme 2 é sempre morno. Sempre ali, quero, não quero, ruim, podre, lixo. Só que não. Nesse caso do Em Chamas, o filme do meio é um puta filme. É um puta filme. O plot twist do final do filme e do livro também é completamente sensacional. Eu lembro que quando eu estava lendo o livro do Em Chamas, eu demorei, muito tempo para poder ler o livro do Em Chamas. Muito tempo mesmo. Tipo assim, eu tava achando o livro chato, um pouco difícil de ler. Porque, pô, ali na época eu comprei essa trilogia, pô, em 2000 e, sei lá, 14, 15. E eu não era um leitor muito ácido, né? Um leitor muito ávido. Ácido, eu falei errado. Eu não era um leitor muito ávido. Então, cara, eu custei bastante a poder pegar o tranco. Só que depois que eu peguei o tranco do livro, cara, a partir do capítulo 19, 18 até o final, foi completamente ensurdecedor. E o final do vídeo, do filme e do livro, com aquele, eu acho o final do livro bem mais impactante do que o final do filme. Mas o final do filme tem que dar aquele gancho, aquele senso de continuidade e tal. Por isso que terminou daquele jeito. Mas o final do livro e do filme, cara, com a descoberta do Distrito 13, meu Deus, o que foi aquilo? O que foi aquilo, rapaziada? Que loucura, que loucura. Então foi um bom filme. Todo o trâmite dos personagens, com a Katniss ali, com o Peeta, né, dentro dos jogos principalmente, né, foi o massacre quaternário. Então ia 2 participantes de cada distrito. Então achei completamente interessante. Bem melhor que no primeiro, inclusive. Porém, no primeiro eu achei as provas mais legais de assistir. Eu confesso. Eu achei mais interessante. Mas no segundo eu achei a dinâmica do grupo bem melhor do que no primeiro, inclusive. Tanto no filme quanto no livro. E aí fomos, né, para a Esperança Parte 1, Esperança Parte 2. A Esperança Parte 1 achei o filme bem mais ou menos. Mas foi interessante ali a gente saber dos detalhes ali que acontecia na capital e tal, mas Esperança Parte 2 é bem melhor mesmo do que o primeiro, mas a parte 1 é muito ruim. Muito ruim. Não, o ruim que eu falo, tipo assim, não que o filme é podre, mas eu acho a parte 2 um pouco mais emocionante. Talvez em termos de roteiro, a parte 1 supera. Isso é um outro ponto também que eu gostaria de falar aqui com vocês, que geralmente quando tem um final de uma saga, Harry Potter, por exemplo, o Harry Potter Relíquias da Morte parte 1, eu achei mais filme do que Relíquias da Morte parte 2. Igual Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, que foi dividido em 2. Guerra Infinita foi muito mais filme do que a parte 2, que foi Ultimato. Porém, obviamente que o final do filme, ele é mais impactante, tem mais brigas, tem mais contendas. A carga emocional que eles liberam
né, de acordo com o que acontece no final do filme, no final da saga, no final né, de toda a era, assim, dá a entender que o filme é mais impactante. E é realmente mesmo mais impactante. Mas eu falo no cerne de filme em si. Sendo filme, estrutura, roteiro, início, meio, fim, um roteiro bom, um filme bem editado, um filme bem montado, um filme bem dirigido, com um roteiro condizente com o que foi apresentado até então, eu acho os primeiros filmes melhores que os segundos. Só que na parte de Jogos Vorazes, eu achei o primeiro filme ok, bem montado. Só que o segundo filme também foi bem montado, só que eu achei a carga emocional muito melhor do que a carga do primeiro. E comparando com as outras sagas, com outras trilogias, com outros finais de filmes que foram divididos em parte 2, eu achei a parte dos Jogos Vorazes 2, né, a Esperança, parte 2, bem melhor do que o restante, né? Então, por isso que eu trouxe esse ponto aqui pra gente poder dialogar. Mas colocando ali em questão de filme, igual eu falei pra vocês, eu acho a parte do roteiro do primeiro filme bem mais interessante, que no caso é dividido literalmente no meio do livro, tanto na parte 1, que é o resgate do Peter da capital, então meio que ele é como se fosse um bestante, querendo ou não, então ele é como se fosse um bestante ali. Esse é o resgate dele, o negócio é trazer o Peter de volta, então tem todo um aparato para poder ir lá na capital buscar e trazer o Peter. O questionamento que fica é que, pô, obviamente a capital deixou eles entrarem lá, ou não deixou. O que você tirou do filme em relação a quando vocês viram essa parte, né? Então comentem aqui. Mas essa é a história, tem o Pita, aí a parte 2 volta com o Pita já ali, né? No Distrito 13 e eles indo para a capital para poder finalizar o Presidente Snow, beleza? E nessa jornada, o Finnick Odair morre. Eu gostava tanto do Finnick. Mas a parte ali mais emocional é quando a irmã da Katniss morre, que é a Prim. E ali ela entende e fala, porra, não é possível, mano. Não é possível, o Snow não mata criança, mano. Não é possível. E aí, quando ela tem aquela conversa com o Snow até fala, cara, eu não faço esse tipo de merda. Você acha que não foi coisa da presidente Alma Coin? E ali ela tem a brilhante ideia da votação, junto, né, quando finaliza tudo e tal, quando ele prende o Snow, da votação ali no final, que na hora que ela vai matar o Snow, aquela cena icônica que ela só solta e mata a Alma Coin. E depois deixa o povo fazer com que o Snow, né, seja morto pela própria mão, pelas próprias mãos do povo. Provavelmente esse mês, quando virar meu cartão, eu vou comprar Sunrise and the Reaping e vou começar a ler de imediato, porque eu quero muito ler, quero muito assistir o filme também no ano que vem, então traremos aqui coisas novas de Jogos Vorazes aqui pra nós, beleza? O próximo filme que a gente viu, eu e minha namorada viu, foi O Enfermeiro da Noite, é uma história real. A história é bem simples assim, porque é um enfermeiro, na verdade em inglês chama The Good Nurse, né, o bom enfermeiro, só que no traduzir colocou pro Enfermeiro da Noite. Mas no final eu explico para vocês, né, o porquê desse nome em inglês, né? É um hospital, eu não lembro o nome da cidade, mas é um hospital que recebe um enfermeiro novo. Isso é um caso real, tá? É um caso real. Recebe um enfermeiro novo e existe várias mortes ali inexplicáveis no hospital. Quando o hospital abre um processo interno para poder entender o que aconteceu, a gente vê ali coisas que não faz sentido, porque a paciente não apresentava um quadro clínico condizente com a morte dela. Às vezes ela estava até ok, mas e aí, por que ela faleceu? Então, no caso, é um caso real mesmo que aconteceu, porque esse enfermeiro, ele trabalhava só à noite, então meio que ele pegava os frascos de soro e colocava insulina e digoxina nos frascos de soro. São líquidos transparentes, né? Então não dava para poder ver que realmente ali tinha um líquido, tinha um medicamento ali dentro da paciente. E esses são medicamentos que, tipo, se você realmente não precisa usar ele para poder reverter algum quadro clínico que você tem, ele vai fazer com que você faleça, só que de forma lenta e gradual. Então, por exemplo, quando a gente infunde insulina no seu corpo, vai abaixar um pouco a glicose. Só que quando você não precisa de insulina no seu corpo e infunde insulina no seu corpo, juntamente com a digoxina, que é um digitálico, vai acarretar várias reações que vai fazer com que seu corpo faleça, só que em gradual, não de imediato, mas ali num processo de 24 horas. E
O filme ele mostra isso pra gente, né? De uma forma bem cinematográfica ali. Mas mostra o que esse cara fazia e como ele fazia de acordo com os, os pacientes que ele já tinha matado ao longo do tempo, né? Até ele chegar naquele hospital que ele realmente foi descoberto. E ele foi pego a, acho que eu não me engano, 4 prisões perpétuas. E ele confessou 29 crimes para ele não pegar a pena de morte. Então meio que ele tá preso até hoje, né? E estima-se que ele matou de mais de 300 ali, chega até 400 pacientes, só nesse processo que ele vinha fazendo, né, em relação a esses medicamentos no frasco de soro, cara. Loucura, loucura. E a enfermeira que ajudou a poder, né, descobrir isso, né, juntamente com os detetives, ela tinha um problema no coração, então meio que ela precisava de um transplante ali, de fazer uma cirurgia para poder mudar esse quadro dela, e ela não queria falar isso no trabalho porque não tinha um ano que ela estava trabalhando no hospital. Então por isso que ela vinha devagarzinho ali, com ele ajudando ela, ele ia na casa dela para poder ajudar ela, porque ela precisava, ela estava cansada, ela não aguentava mais, né, tipo, trabalhar, pegar peso, fazer esforço. Então ele estava meio que ajudando ela, só que ao longo desse processo ela foi descobrindo essas coisas dele, e meio que a relação dos dois teve que cessar. Só que para ajudar os detetives, ela teve que colaborar, continuando essa relação com ele. Então é muito louco, cara. Muito louco. O final do filme é muito bom, porque meio que o título do filme meio que é sobre ela, não sobre o cara, né? Meio que o cara é um coadjuvante, porque é The Good Nurse, né? A boa enfermeira, que no caso seria em relação para ela o filme. Não é à toa que no final do filme fala, tipo, a enfermeira, ela conseguiu depois da cirurgia que ela precisa, e atualmente ela mora com seus filhos e seus netos, né, na cidade lá dos Estados Unidos, que eu não sei, não lembro o nome, e falou, tipo, e ela continua sendo uma boa enfermeira, por isso o título do filme, ou seja, o título do filme é em relação a ela, meio que paralelamente mostra a história do enfermeiro em si. Pô, bastante interessante esse detalhe ali que a gente consegue pegando, né, ao longo das coisas que vamos assistindo. Mas é isso aí, rapaziada, esses são os filmes que eu assisti, né, mês que vem bastante coisa aí, porque esse mês quero ver Thunderbolts, tem que ver a Branca de Neve com a minha mina. Tem que ver Sinners, cara, eu quero muito ver Sinners, cara. Se eu não ver Sinners, eu vou ficar chateado. Eu vou ficar chateadíssimo. Mas é isso, rapaziada. Agradecer pra vocês. Chegamos a 1000 inscritos, talvez, né, até eu postar esse vídeo, chegamos a 1000 inscritos, então, mas vamos ter um vídeo de comemoração aqui de 1000 inscritos aqui no canal, obviamente. Então é isso, rapaziada. Um beijo pra você e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever, hein? Se inscreva no canal. Não se inscreça. Ah, não se inscreva. Não, se inscreva e não se esqueça de inscrever. É isso, rapaziada. Um beijo e até a próxima.